Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é terça-feira, 18 de outubro de 2016. Estamos começando mais uma edição do programa Boa Noite Rio Branco, aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. O programa de hoje não vai ter, como a gente faz costumeiramente, primeiro bloco de notícias, porque logo na abertura eu vou conversar com a deputada Eliane Sinhazic, do PMDB, ex-candidata à Prefeitura de Rio Branco. Nós vamos falar aqui sobre vários assuntos, saber como ela, por que ela perdeu a eleição, saber dela essa confusão, essa novela da maternidade, parece não ter fim, teve mais capítulos aí, e também uma denúncia que ela vai fazer lá na usina de beneficiamento de borracha de Sena Madureira. Segundo ela, tem alguma coisa esquisita por lá. Vai explicar daqui a pouco em detalhes. Isso na abertura. No primeiro bloco, vamos falar com a doutora Liliana Mesquita Andrade. Ela é carioca, mas mora há algum tempo em Brasília. Está em Rio Branco a convite do CRM, o Conselho Regional de Medicina, como palestrante. Ela vai proferir daqui a pouco uma palestra sobre o tema. Isso mesmo. Nosso mundo é a nossa sala de urgência e emergência. Tá? Como eu falei, ela faz parte da Organização Médicos Sem Fronteiras, tem 15 anos de profissão, dos quais 6 na organização. Tá? No segundo bloco, vamos conversar com o professor Ari Ferreira Cunha. Ele é professor da Universidade Católica de Portugal. E também com a professora Ana Caldas Portal. Ela é professora da Porto Executiva Academia e mestre em Direito da FADUP. A FADUP, para quem não sabe, não lembra, é a Faculdade de Desporto, veja bem, de Desportos da Universidade de Porto, lá de Portugal. É muito Porto na parada, né? E também, junto com eles, vem o doutor André Luiz Costa Corrêa. Ele é doutor em Direito pela PUC, São Paulo, claro, e vice-diretor da FAO, no segundo bloco, tá? E o programa termina entrevistando a psicóloga Angélica de Fátima. Isso mesmo, vamos falar sobre vários assuntos aqui, claro, voltados à psicologia. Sabia qual a importância da psicologia na nossa vida, né? Nós precisamos, nem todo mundo, mas muitos precisamos da psicologia para resolvermos alguns problemas particulares, problemas pessoais. E agora, com o apoio do Supermercados Araújo e do Araújo Mix, além da Purifique, água alcalina para você, eu tenho o prazer de conversar com a deputada Eliane Sinhazic, do PMDB. Seja bem-vindo, deputada. Tudo bem? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. Eu que agradeço e agradeço as pessoas que estão em casa, mas devo dizer a você que a psicologia ela não é importante apenas para você resolver problemas pessoais. É preciso ter muita psicologia na política para saber lidar com os problemas, viu? Claro. Psicologicamente você tem que estar preparado. Muito bem preparado. Para qualquer tipo de disputa, né? Qualquer tipo de situação. Seja na política, seja no esporte. Na vida pessoal, no comércio. Lidar com as pessoas, você precisa estar muito bem psicologicamente. Aliás, aproveitando aqui, por muitos anos, acho que uns 15, 20 anos, a senhora deu um de psicóloga também, nas tardes, aqui em Rio Branco, na Gazeta FM 93. Aliás, isso gerou o meu livro, Confidências Radiofônicas de um Povo Sem Voz, né? Li alguns capítulos. Deveria ter lido todo, porque é muito interessante você escutar as pessoas e, de alguma forma, através de uma palavra, de um incentivo, você acaba ampliando os horizontes dessa pessoa para ela lidar com um determinado problema de uma outra forma, né? Claro, com certeza. Deputada, afinal de contas, vou fazer a pergunta que estou fazendo a todo mundo que desceu na balsa. Por que a senhora não ganhou a eleição? Nós temos que admitir que o projeto de poder do PT aqui no estado do Acre está muito bem consolidado, né? Eu concorri com o Marcos Alexandre, que estava há 4 anos comandando a cidade de Rio Branco e tendo todos os veículos de comunicação ao seu lado. Né? Você não viu, durante todo esse período, nenhuma manchete negativa com relação ao Marcos Alexandre. Muito pelo contrário, ele massificou e consolidou uma imagem de bom gestor. Inclusive, coisas feias, denúncias graves que eu fiz a respeito de desvio de recursos, de compras superfaturadas, de carteira de vacina, quando eu ainda era vereadora, isso não teve nenhuma linha em canto nenhum.
Então, assim, eles aparelham muito bem, tomam conta dos meios de comunicação de massa e solidificam uma imagem, né, que eles querem passar. E essa imagem, ela ficou muito bem consolidada na cabeça do eleitor, do madrugador e tal. Toda a matéria, ele estava lá às 5 da manhã, estava lá às 6 da manhã, né, aquele homem trabalhador e etc. E apesar de as pessoas estarem com as suas ruas toda esburacada, mas aí assim, não, mas ele veio aqui e falou comigo. Ele tomou café na minha casa, eu vou dar meu voto porque ele é um cara legal. E quando, na realidade, você precisa verificar se a pessoa não basta apenas ser legal, ela tem que ser competente, ela tem que ser resolutiva. E, infelizmente, a campanha foi muito curta para a gente poder mostrar que tínhamos essa competência, que tínhamos a qualificação necessária, mostrar que tínhamos condições de administrar a cidade de Rio Branco com resolutividade. E a campanha foi muito curta, não deu para a gente participar de muitas reuniões que foram marcadas, porque, de fato, o tempo estava muito curto. Deixa eu fazer aqui a defesa da parte que nos toca. Mas as denúncias não deveriam partir dos agentes políticos? Sim, partiu de mim. Dos sindicatos, das organizações? Sim, partiu de mim, mas você chega com um documento, caralhado de documento, mas você não tem prova de está aqui a prova. Não, mas a gente, deixa eu ver, a gente publica depois. Por exemplo, tem alguma denúncia direto do Ministério Público? Tem, na polícia, várias, nos órgãos de proteção? Várias. Pelo amor de Deus, Marcos Alexandre está respondendo aí, está sendo investigado por vários crimes, de peculato, de desvio de recursos da BR-364, de superfaturamento, está no MP, está na Justiça Federal. Mas isso não foi explorado na campanha pela oposição? Não, não foi. Por isso que o Boca Luna, né? Na outra cadeira aqui, na bancada. A gente mordeu uma isca, e aqui eu vou puxar para mim essa responsabilidade, essa inabilidade, digamos assim, de entrar naquele joguinho de não vamos fazer denúncias. Nós vamos conquistar o voto das pessoas apenas com propostas. Né? A gente entrou e o programa eleitoral estava muito curto também, 3 minutos e pouco. Então, assim, ou você fazia as denúncias e tentava desconstruir a imagem endeusada do Marcos Alexandre, ou você apresentava propostas. E nós tínhamos muitas propostas para apresentar. E eu preferi optar por apresentar as propostas. Se Dilma e Aécio entrassem nesse jogo, Marina era hoje presidente da República. Ela estava triturando todos eles. Aí partiram para o ataque. Aí não deu outra. Ali na outra bancada do Rio Branco, do Bom Dia Rio Branco, o seu quase correligionário, né, que estava no mesmo bar, Tião Boca Luna, disse que a senhora e outros da oposição que estavam à frente na campanha pegaram muito leve no prefeito, por isso que ele se elegeu facilmente no primeiro turno, na dor de braçada. Eu não sei se também ter atacado e ter colocado todos os podres do Marcos Alexandre para fora teria surtido efeito. Porque o poder de comunicação de massa que o PT tem e o domínio que ele tem dos veículos de comunicação é muito grande. Mas na campanha não fica aí ele poderia dizer, olha, estou sendo atacado, estão querendo macular minha imagem, manchar minha honra, se colocar como vítima, como eles sempre se colocam. Então, assim, também não seria uma garantia de que eu reverteria os votos em meu favor, né? Nada daria uma garantia. A gente não pode dizer, por exemplo, que se eu tivesse atacado, mostrado todos os podres, né, isso seria benéfico para mim. Da mesma forma que não foi o suficiente a quantidade de votos que eu tive para me eleger, mas foi uma grande vitória. A senhora acha que faltou mais união na oposição? 60.871 votos é muito voto. E eu quero agradecer mais uma vez esses votos. A senhora acha que faltou mais coerência na oposição, mais solidariedade, mais união, mais organização? Eu acho que a gente juntou, mas não uniu, né? Nós juntamos, mas não unimos. É difícil, porque cada um pensa de uma forma, a gente não teve... Eu acho que a gente não conseguiu colocar uma praticidade nessa disputa eleitoral. Por exemplo, Flaviano defendia que a gente teria que ter apenas um único chapão. Um chapão onde a gente lançasse apenas 26 candidatos. Se a gente tivesse feito isso, juntado o PP, né, com todos o PMN, o PTB, o PPS, junto com o PMDB, com o DEM, com o PSD, nós teríamos feito 5 vereadores. Né? Quando a gente fez 2 chapas, 2 coligações, a gente acabou não elegendo nenhum vereador do PP, por exemplo.
Então, assim, a coisa ela é matemática, ela é política, ela é circunstancial e é muito difícil você conseguir unificar o pensamento em torno de uma única direção, né? Que sempre tem um que puxa para um lado, outro puxa para o outro, para o lado, para o outro. Mas, assim, eu acho que de tudo fica o aprendizado, né? Fica o aprendizado e o aprendizado, ele é muito importante para os próximos passos. Claro. Deputada, e a questão da maternidade? Pois é, Como é que fica? Ontem nós estivemos lá, a comissão da sindicância da Assembleia Legislativa, fomos começar a analisar os 15 prontuários que nós pedimos para verificar. Prontuários de mulheres que perderam seus filhos na maternidade. Então, nós começamos a fazer essa avaliação em conjunto com a doutora Simone, que é uma pediatra que trabalha na maternidade, né, que tem uma independência muito grande, para nos dar orientações sobre como avaliar caso a caso, porque cada caso é um caso. Agora, de imediato, eu te digo que a gente já observou que os prontuários são muito mal preenchidos. Né? Por exemplo, nós pegamos um caso ontem da Crisline, que a gente verificou que no papel do bebê não tem a causa mortis. Não tem a causa mortis. Né? O que é que originou, o que é que fez com que esse bebê morresse? Por que ele morreu dentro da barriga antes do parto? Né? Quais eram as doenças pré-existentes? Então, assim, está faltando muita informação, principalmente informação básica com relação ao pré-natal da paciente. Né? Então, a gente já de cara está observando que faltam informações nos prontuários. Complicada a situação. Mas a coisa está andando. Na próxima segunda-feira nós vamos ter uma nova reunião com um outro levantamento do restante desses prontuários. Nós escolhemos 15 casos para analisar. Né? E depois disso nós vamos chamar as pacientes para ouvir a versão delas pessoalmente. Né? Porque uma coisa é a versão que está escrita, outra coisa é a versão do médico, outra coisa é a versão da paciente. Já houve reação por parte do CRM, os médicos também? Não. Ainda não. Bom, alguns médicos chegaram a dizer que tinham sido atacados de forma desrespeitosa e tal. Como é que fica tudo isso? Como é que a senhora vê isso? Não, a gente está fazendo com a maior lisura, inclusive não estamos fazendo sob a ótica apenas do parlamentar, mas a gente está com uma equipe que é técnica do nosso lado, porque eu não tenho, sinceramente, a menor condição de avaliar se aquele médico agiu de forma correta ou incorreta. Né? A gente precisa de um profissional, exatamente, a gente tem que ter responsabilidade. E depois disso tudo, eu acho que vai gerar um relatório que vai apontar para a direção da maternidade, para o governo do Estado, quais são as medidas necessárias a serem adotadas para que a gente possa evitar a mortandade infantil. Né? Que é o principal objetivo. É o principal objetivo. Inclusive, de acordo com o próprio Sistema Único de Saúde, que veio à maternidade fazer um levantamento agora há poucos meses, 80% dos bebês que morrem teriam condições de terem sobrevivido se medidas tivessem sido tomadas com antecedência. Então, morreram de mortes que teriam sido evitáveis. Né? 80% morreram de coisas que poderiam ter sido evitadas. O que é mais lamentável. O que é mais lamentável. Vamos a Sena Madureira, 140 quilômetros de Rio Branco. O que a senhora vê de irregularidade lá na usina de beneficiamento de borracha? Olha, nós estamos andando pelo interior, né? A gente focou muito o nosso mandato aqui na capital. E agora, como a gente está disseminando e colocando o nosso gabinete também nos municípios do interior. E eu estive em Sena Madureira, onde eu fui visitar essa usina de beneficiamento de borracha. Desde 2009, o governo do estado tem colocado dinheiro nessa usina de beneficiamento de borracha. Inclusive, o projeto arquitetônico custou R$69 mil. Né? E essa usina já consumiu mais de 7 milhões de reais do governo do estado. E só entrou em funcionamento um único dia, que foi no dia da inauguração, dia 27 de dezembro de 2014. Então ninguém pode dizer que ela não funcionou. Ela só funcionou no dia da inauguração. Os equipamentos, segundo uma funcionária que estava lá, que fica vigiando o espaço, os equipamentos foram instalados de forma errada. Imagina você. Agora, isso foi identificado que foram instalados de forma errada em 2014.
Nós já estamos praticamente então, no final de 2016. Então, de equipamento. Já deve estar tudo podre, né? Eu não me deixaram entrar dentro do espaço onde de fato estão os equipamentos, né? Mas a parte de fora onde queima a borracha, que foi feita a inauguração e tal, só funcionou nesse dia. E a informação que tenho é que não funcionou porque as máquinas foram mal instaladas. Agora, pasmem vocês. A inauguração foi em 2014. Só que em 2013, quando eu ainda não era deputada, em dezembro de 2013, o governo do estado fez um projeto de lei doando todo esse investimento para a Cooperacre. Doou todo o investimento. Doando ou em termos de comodato? Doação. Mas houve um projeto de lei nesse sentido? O projeto de lei foi aprovado em dezembro de 2013. 2013. Aprovado na Assembleia? Aprovado na Assembleia, no final de dezembro de 2013, no final do ano de 2013. Então, assim, é dinheiro do BNDES, é dinheiro do BID e recursos próprios que foram investidos nessa fábrica que não tem o menor funcionamento, não disse ainda que veio. Quando eu digo que o PT gasta muito e gasta mal, dizem que eu sou linguaruda. Mas a cada vez que eu vou num lugar e que eu vejo esse tipo de coisa... Deveria gerar quantos empregos? Em Feijó, por exemplo, a pousada de Feijó, o Centro Socioeducativo de Feijó, também já consumiu quase 8 milhões de reais e não está em funcionamento. Centro Socioeducativo? Centro Socioeducativo de Feijó. Está mais caro, então, que o de Rio Branco? Mas caríssimo, uma estrutura toda. É maior, então, a estrutura? Maior, muito, com quadras, um negócio lindo. Chiquérrimo, então vale a pena esse entendeu? Só que já está abandonado há 2 anos e meio, 3 anos. E eles não explicam por que está abandonado? Não explicam. A empresa abandonou a obra, já no final da obra, parece que não recebeu, parece que foi à falência, parece uma série de coisas, né? E não se conclui. Então, assim, jogam muito dinheiro fora por falta de planejamento, por falta de organização, dinheiro que falta para a saúde, dinheiro que falta para a educação. Hoje você sabe que os profissionais da saúde entraram em greve, né? Hoje. E, assim, a gente está vendo aí um verdadeiro caos financeiro. E segundo eles, afirmaram aqui antes, rapidinho para a gente encerrar, reivindicando algo que já estava acordado desde março. Um reajuste. Trata e não cumpre. Segundo eles, a perda salarial seria de 27%, eles pediram 25%, o governo, não contrapartida, ofereceu 16%, eles aceitaram, dividido em 2 vezes. Mas não saiu de março até agora, por isso que eles entraram em greve. Olha para você ver, só para concluir aqui rapidinho, né? Eu vi um pronunciamento do governador dizendo que ia demitir 445 cargos comissionados. Não saiu uma única exoneração no diário oficial dessas pessoas. Não, mas a notícia não falou que ia demitir, não tinham sido demitidos ainda. Então no final do mês deve ser efetuado. Eu espero que saia. E a gente precisa saber quem são essas pessoas e quanto isso representa de economia. Segundo informações, a lista sai até sexta-feira. Tomara, quero ver isso no diário oficial. Você quer ver o pessoal demitido? Não quero ver o pessoal demitido. O que eu quero dizer a você é o seguinte, que eles fazem muita propaganda quando na realidade a coisa não é bem assim. Né? Eu queria ver o governador demitindo os peixes grandes, que ganham salário de 18 mil reais e que não fazem absolutamente nada pelo Estado. Mas os cargos comissionados não são peixes pequenos, não, deputado. Não, você carga em comissão, meu amigo, tem de R$ 1.500. Entendeu? Não é mas só tem, de 18 mas tem de 8, mil. 10 e 15 também. Né? Então, assim, tem cargos em comissões de R$ 1.500. Então, se ele demite 445 pessoas de R$ 1.500, né? Função gratificada. De R$ 2.000, de R$ 3.000, não vai significar muita coisa. Significaria... Mais de 400. Hã? Mais de 400. Vamos ver essa lista. Conversei aqui e aí usaram, de fato, essas pessoas. Contratam antes das eleições, todo mundo se anima, vira cabo eleitoral, termina a eleição, demite porque o trabalho acabou, né? Fazer o quê? Conversei aqui com a deputada Eliane Cianzic, do PMDB, foi um prazer, deputada. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre bom conversar com a senhora. Obrigada. Não fique triste por causa de uma derrota. Às vezes a gente precisa perder para poder ganhar. Às vezes uma derrota é a nossa grande vitória. Com certeza. Ela sabe disso. Depois do intervalo comercial, eu volto com mais uma boa entrevista. Você não precisa mudar de canal. Até já.